Torcedor vascaíno, estou aí de volta. Torcedor vascaíno, peço a vocês que façam suas inscrições, dê o like, o dislike, faça seus comentários, ajuda o canal a chegar a 2.000 inscrições. Estão quase perto, mas também ainda está distante, né, gente? Então, gente, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem? Vamos sim. O resultado, como eu costumo dizer, não é bom, mas nós temos que ver isso por outro prisma. Temos que analisar isso por outra situação. O Vasco está jogando com a Sub-20. O Vasco teve ontem uma estreia de um jogador que jogou com 16 anos. Teve a estreia do Andrei Santos. Andrei Santos jogou com 16 anos. É o primeiro jogador a estrear com 16 anos no século XXI. É o jogador mais novo a estrear no Vasco. Só para tu ter uma ideia de como o Vasco está fazendo um trabalho excepcional na base. Quando eu falo Vasco, eu faço questão de enaltecer Carlos de Brasil. Isso que está acontecendo de bom na base não tem nada a ver com essa gestão atual, porque se depender dessa gestão hoje, eles vão fazer alguma cagada com essa base. A sorte nossa que a base ela é gerida à parte do profissional, e esse pessoalzinho da gestão atual não bota dedo lá dentro. Só quem coordena e manda nessa base é Carlos Brasil. Carlos Brasil veio da época do Campelo. Foi a única coisa boa que o Campelo fez no Vasco. A única coisa boa que o Campelo deixou para o nosso Vasco foi a contratação de Carlos Brasil. Carlos Brasil já é o maior coordenador de base do Brasil. Carlos Brasil é tão profissional que ele não deixa interferência externa e interna participar da base. E hoje nós vemos como essa base é muito excelente. Essa base existe jogadores com altíssima qualidade. Arthur Salles tem 17 anos. Você viu a condução da jogada que ele concluiu pro gol? Ele matou na coxa e girou e chutou. Me diz uma jogada que você viu no profissional esse ano dessa qualidade? Nenhuma. Você viu a quantidade de chute que Laranjeira chuta com precisão e qualidade? Laranjeira tem uma precisão absurda. Isso é fruto de treinamento. Isso é fruto de coordenação. Isso é fruto de excelência. É sinal de que lá na base se trabalha. O profissional com o Vanderlei também trabalhou muito. O Antônio Melo trabalhou muito. Mas os jogadores não estavam imbuídos de ajudar o Vasco. Esse ano eu vi jogadores vestindo a camisa do Vasco não estando imbuídos de ajudar o Vasco. Vi jogadores com má vontade de jogar dentro do Vasco. Vi jogadores que não estavam nem aí para que ia acontecer dentro do Vasco. Mas pudera, né, gente? Como que jogador vai se dedicar quando um presidente fake, de vez de pagar o salário dos jogadores, de vez de pagar os funcionários, ele simplesmente fala o jogo antes de um jogo importantíssimo do Vasco, que foi contra o Fortaleza, nós perdemos de 3-0. Nós fomos engolidos pelo Fortaleza, que qualquer dinheiro, qualquer aporte financeiro, a primeira coisa que ele ia fazer é pagar pessoas físicas, inclusive ele. Você acha que os jogadores aceitaram isso? Não aceitaram isso. Não foram todos os jogadores que fizeram o corpo mole, mas alguns fizeram sim. Alguns, depois dessa declaração, cagaram e andaram para a situação do Vasco. Infelizmente, quem saiu prejudicado com isso foi a instituição Vasco da Gama e os torcedores. 26 milhões de torcedores
hoje vive uma tristeza profunda, hoje vive sem ânimo. Eu percebo isso. Eu, no meu canal, que é pequeno, eu tinha sempre, em todos os meus vídeos, mais de 1000 visualizações. E hoje, para eu chegar a 300, 400 visualizações, haja esforço. Não é só fazer o vídeo e deixar rolar, não. Você prospecta pessoas para poder olhar o seu vídeo. E hoje é uma dificuldade imensa de você conseguir 300, 400, 500 visualizações. Quando eu fazia sempre acima de 1000 visualizações. Meu canal é pequeno, muito pequeno, mas eu conseguia prospectar bastante visualizações. E hoje é muito difícil. Isso tudo é fruto do que está acontecendo com o Vasco. Isso é fruto do que nós estamos vivendo hoje. Você vê que o Vasco hoje só tem página de negatividade. 250 pessoas ou mais mandaram embora. Dispensa sem critério nenhum de nada. Não tem uma contratação anunciada. Contratações que, se vierem ser anunciadas, são de qualidades duvidosas. Só de qualidade duvidosa, a verdade é essa. É jogador que tem sobrenome Rato, apelido Rato, para poder nos sacanear, para ser sacaneado. Hoje nós temos um clube gerido por rubro-negros, por mulambos, por urubuzada. A que ponto o Vasco chegou? Mas digo sempre, não é o Vasco, são pessoas que estão lá hoje, são pessoas que estiveram lá como Campelo, chegaram a deixar o Vasco a esse ponto. Sendo que essa gestão está brincando com a torcida. Eles contrataram um médico, o tal de Caldeira, que era do Urubu, do Mulambo, que tá páginas das redes sociais dele, tem lá comemorações da mulambada. Como que se contrata mulambo? Ah, mas o Vanderlei foi contratado. Foi contratado. Mas Vanderlei, em nenhum momento você tem nas redes sociais dele comemoração da mulambada. Todo mundo sabe que ele é mulambo, mas Vanderlei ali, acima de tudo, desculpa aí, gente, essa barulhada toda aí, tá? Acima de tudo, ele é profissional, e ele demonstrou isso em 2019. Ele demonstrou isso com o trabalho que ele fez em 2019, e também fez trabalho em 2020 bom. O problema é que os jogadores abandonaram. Jogadores, devido à declaração do nosso presidente fake, abandonaram. E não existe treinador quando o jogador não quer. O treinador só consegue mostrar o trabalho dele, só consegue desempenhar o trabalho dele, só consegue fazer com que o trabalho dele dê resultado quando o jogador compra a ideia desse treinador, abraça os argumentos e as orientações do treinador. Quando isso não acontece, não tem jeito. Então vamos falar do jogo de ontem. O Vasco perdeu, mas o Vasco foi merecedor de vitória. O Vasco jogou sempre acima da linha da bola. A linha da bola, quando eu falo, gente, é o meio de campo. Você tem a parte ofensiva do Vasco, que é a defesa do adversário, né? E você tem a parte defensiva, que é o ataque do adversário. Então o Vasco sempre jogou acima da linha da bola. Você via cabeça de área do Vasco como Caio Lopes, Matias Galardo e o próprio Juninho fazendo boxe do boxe. Jogadores que sabem marcar e sabem pisar a área. Você viu a qualidade de Matias Galardo. Você percebeu a qualidade de Figueiredo. Figueiredo é um jogador que eu chamo de jogador abusado. Jogador abusado. O que é jogador abusado? É o jogador que todos os times precisam. É um jogador que joga mano a mano, um contra um, parte para dentro. Não tem medo de jogar futebol. Não tem medo de ir para cima do adversário. Porque ele tem noção da qualidade que ele tem. Ele tem noção do que ele pode fazer. Figueiredo vai ser muito bom jogador.
Figueiredo, junto com o Riquelme, já foi chamado para fazer um treinamento na seleção brasileira, na Granja Comari. Na seleção brasileira que eu digo, profissional, com o Neymar, com o Coutinho, com etc, etc. Muito bom jogador, jogador astuto, astucioso, jogador que não tem medo de mostrar e partir para dentro. Olha e observe esse jogador, Arthur Salles, jogador com 17 anos. Eu costumo dizer, usando o slogan do Vanderlei, que é um filé de borboleta, porque é magrinho, ainda vai adquirir corpo e maturidade no profissional. Mas você percebe que são jogadores que foram jogar no profissional e não estão sentindo, gente. Não estão sentindo. Vestiram a camisa do Vasco no profissional e estão jogando o futebol deles. Claro, vão adquirir experiência, o corpo vai se acostumar a jogar no profissional, porque a ciência explica, esses meninos ainda não suportam o jogo do profissional, o corpo deles ainda não está preparado para jogar um jogo de profissional. É diferente, gente. O jogo jogado no profissional é muito diferente do jogo jogado na sub e na sub-20 e na base. Esses meninos, quando adquirir condições físicas ideais para jogar no profissional, esses meninos vão ser jogadores de altíssima qualidade. Laranjeira, jogador que joga ali no meio de campo, chega com uma facilidade para concluir ao gol absurda. Jogador alto, o Vasco precisa de jogador de qualidade alto. Quando eu falo jogador alto, não são jogadores robotizados, é jogadores que têm mobilidade, jogadores que têm facilidade de defender e atacar nas bolas paradas. O Vasco, em vários jogos, você percebia que o Vasco tinha dificuldade de ganhar na cabeça, tanto defensivamente como no ataque, porque o time do Vasco tem uma altura baixa. Aí você vê hoje Laranjeira, você vê Arthur, você vê Figueiredo, você vê MT, você vê Caio Lopes, você vê jogadores com uma estatura maior. Isso hoje no futebol é importante. Eu não estou aqui, eu não quero que o Vasco vire sistema europeu, com jogadores altíssimos, mas sem qualidade. Apesar de que hoje na Europa, eu acompanho muito o campeonato inglês. Na Europa hoje, existem jogadores altíssimos, com uma mobilidade, com uma técnica apuradíssima. Vocês já acompanham futebol também na Europa. Vocês já viram o Haaland, jogador do Borussia Dortmund. Jogador alto, mas com uma velocidade, com a bola no pé. Jogador que tem drible, jogador que tem movimentação, jogador incansável, independente da altura dele. Se o Vasco conseguir extrair isso dentro da base, isso vai ser importantíssimo. O Thales é um jogador alto, por isso que o Thales dificilmente era banco, porque o Vasco já tinha problema de altura, então o Thales aumentava o nível dessa altura, para poder defender dentro da sua área e ter possibilidade de fazer gols dentro da área do adversário. Isso é importante. Se você perceber, o nosso rival, a maioria dos jogadores são todos jogadores altos. Os dois atacantes deles são altíssimos. O Bruno Henrique, que eu não gosto como pessoa, é jogador alto, com uma velocidade, com uma habilidade, com uma movimentação absurda. O Bruno Henrique, dentro do rival, é a válvula de escape, que o Vasco tem que ter dentro do Vasco também. Futebol, quando você consegue agregar os dois fatores, técnica e altura, é o que nós precisamos. Não eliminando os jogadores baixos, porque os jogadores baixos são os jogadores com melhor técnica. Assim é Maradona, assim é Messi, assim é nosso gênio da área, Romário, entendeu? Assim foi Giovani, assim foi Pedrinho, assim foi Felipe. Apesar de que eu estou muito chateado com Pedrinho, Felipe e Edmundo. São três jogadores que têm culpa desse rebaixamento que o Vasco hoje vive. Mais um quarto da história do Vasco. Quando eles emprestaram a imagem de jogador de sucesso e fizeram isso que hoje está acontecendo no Vasco. Então, são jogadores que são importantes. Aí o que você tem que fazer? Você tem que mesclar. Na realidade, o Vasco, no ano passado, que eu digo ano passado é o Campeonato Brasileiro de 2020, lógico, concluiu esse ano.
tinha uma faixa de altura muito baixa. Isso foi muito prejudicial. E o Vasco está mudando isso. Devagar o Vasco está mudando isso. Pô, você viu o Vasco jogar ontem? Esquema tático, trabalho, balanço, calma. Caio Tenório vai ser sim muito bom jogador. Lateral com uma velocidade muito boa. Lateral que parte para dentro. Lateral que chega o tempo todo na área. Infelizmente o Riquelme está machucado. Como seria bom hoje o Riquelme jogando para nós vermos como esse garoto é muito bom jogador. Infelizmente esse garoto não conseguiu jogar esses 2 jogos, mas nós ainda vamos ver ele jogando, se Deus quiser. Então nós temos que ficar contente. Claro, o resultado não foram os bons, mas o desempenho, a possibilidade de nós extrairmos jogadores dessa base para o profissional são muito grandes, muito grandes. Temos muita qualidade nessa base, temos muita qualidade. O nosso profissional que teve um período de descanso, amanhã se apresenta. Então eu acredito que amanhã começa um novo ciclo dentro do Vasco. Eu acredito não, né? Começa um novo ciclo dentro do Vasco. O nosso treinador contratado, Marcelo Cabo, também, apesar de que ele ontem ficou lá no banco observando, não sei se ele deu palpite, se ele ajudou o Xistão lá no desempenho, mas ele começa o trabalho dele amanhã com a chegada de alguns jogadores. Todo mundo sabe que Pikachu não vai se apresentar, Neto Borges não vai continuar, Henrique não continua, e outros jogadores também não devem se apresentar. Fala-se que alguns jogadores da base vão ser emprestados, vão servir para moeda de troca. Não faço, ainda não sei quem vai, quais jogadores que vão ser usados dessa maneira. Então amanhã vamos ter já um novo ciclo. Marcelo Cabo já vai treinar o Vasco contra o Nova Iguaçu sábado. Então vamos ver como vai ser montado esse Vasco. Contratações, eu não posso falar nada. Não posso falar nada de contratações, porque só tem especulação e não tem concretização de nada. O Vasco hoje é só especulação. A única coisa que eu tenho certeza é que esse pessoal que lá hoje está sentado tem que se unir do Vasco. Se esse pessoal tivesse amor pelo Vasco, todos eles renunciavam, porque a renúncia é uma palavra de grandeza para algum homem ou para alguns homens. O homem, quando renuncia, isso pode não ser sinal de fraqueza, mas perceber que ele não tem condições de estar nesse lugar. E assim eu esperaria que Salgado fizesse. Salgado, você não tem condições de ser presidente do Vasco. Osório, futebol não tem nada a ver contigo. A sua praia, Osório, é outra. A sua praia é outra. Futebol nunca foi sua praia e nunca será sua praia. Adriano Mendes vai fazer austeridade na sua casa ou então em outra empresa, porque Vasco não é empresa. Vasco é instituição filantrópica. Vasco mexe com sentimento. Vasco mexe com amor. Então ali não é empresa. Vai fazer austeridade na tua casa. E espero que você esteja levando o teu kit, hein? Eu vou procurar saber se você continua bebendo cafezinho com dinheiro do Vasco. Eu vou botar a boca no trombone, hein? Porque quem quer austeridade tem que fazer por onde, tá, seu Adriano Vitor Roma, que um dia disse que não entende nada de marketing, vai ser VP de marketing na tua residência. Vai procurar uma empresa, faça o teu currículo e fique numa fila segunda-feira e vai trabalhar numa empresa e desenvolva o trabalho teu de marketing, que você mesmo disse que não sabe nada, a empresa. Entendeu? Eu peço a vocês que se renunciem. Isso é uma dignidade de um homem. Um homem, quando renuncia, não é sinal de fraqueza, é reconhecimento de que ele não tem condições de tocar esse barco. E vocês não têm condições de tocar esse barco. Já está mais do que provado. Entendeu? Torcedor vascaíno, não fique triste com esses resultados. Pelo contrário, tenha em mente que coisas boas sairão desses meninos. Vocês terão jogadores de altíssima qualidade jogando no profissional daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Você fala, caraca,
vou ver o jogo porque o Laranjeira joga pra cacete. E hoje eu não perco porque Figueiredo é um monstro. O quê? Eu vou ver o jogo, tem o Arthur Salles lá que é um monstro. Outra coisa, Thiago Reis, filho, senta com essa diretoria fake e pede para ser emprestado. De repente vai ser importante para sua carreira você conhecer outro Ares, vestir outras camisas. Você hoje não tem condições de continuar no Vasco. Você não está conseguindo nem andar, velho. O teu emocional está tão baixo, tão ruim, que você não está tendo forças para desenvolver o teu trabalho. Vá para outro time, desenvolva seu futebol em outro clube. E assim, quando você voltar a crescer, voltar com mais experiência, voltar com mais bagagem, aí você volta no Vasco e tenta novamente. Lucas Santos, a mesma coisa com você. Vinícius, eu ainda acho que você pode dar resultado no Vasco, mas você tem que fazer um trabalho muito sério. Você tem que fazer um trabalho muito sério. Thales Magno, para de viver vida social e vai fazer do futebol o teu ganha-pão. Thales Magno, existe pessoas na tua família que dependem de você, Thales Magno. Você deixou o dinheiro subir a sua cabeça. Não faça isso. Futebol dá e futebol tira. Futebol mais tira do que dá. Eu já sou antigo no meio do futebol. Eu conheço a história do futebol um pouco, como muitas pessoas conhecem. O que nós já vimos de jogadores milionários na miséria, nós temos exemplo aí do Perivaldo, nós temos exemplo aí do Mendonça. Thales Magno, você tem tudo para se dar bem na carreira. Você tem futebol, você tem altura, você tem molejo, você tem 1 contra 1, você tem qualidade, você tem drible, você tem habilidade, você sabe futebol. A hora que você aprender a chutar, finalizar e levar o futebol mais sério, Thales Magno, compactuo da mesma maneira que Klopp, treinador do Liverpool, um dia disse que você é um diamante precisando ser lapidado. Pensa igual, mas você tem que ajudar, Thales Magno. Você tem que ajudar. Eu estou pedindo a você isso, Thales Magno. Thales Magno, torço e brigo muito por você. Você não tem noção de como eu já discuti com várias e várias pessoas sobre você, porque eu vejo em você potencial, mas você tem que querer, Thales Magno. Tá bom, Thales Magno? Torcedor vascaíno, amo vocês, porque eu também sou torcedor. E por amar vocês, e por amar o Vasco da Gama, eu não vou deixar de falar, eu não vou desistir. Eu vou sim estar sempre ali, ó, falando tudo que eu acho que é preciso para fazer o Vasco crescer, para fazer eu ter particularmente minha alegria junto com vocês, porque eu quero ser alegre, eu não quero ficar nessa tristeza, eu quero voltar a ser torcedor alegre, eu quero acordar sabendo que o meu Vascão é pica da galáxia, que o meu Vascão bota medo em todo mundo. Eu quero que esse dia volte, por isso que eu estou aqui botando o meu em jogo. Eu falo mesmo, eu sei que amanhã eu posso tomar as pancadas aí, mas tudo bem, vou me preparar para tomar as pancadas, mas eu vou fazer isso por vocês, tá bom, torcedor? Fique com Deus, dias melhores virão, espero. Levem esse ano com o seu projeto. Dia 18 está chegando. Nós temos aí a causa do Templários com seus 12 sócios. Ainda temos muita oportunidade desse jogo virar. E esse jogo vai virar. Existem petições que estão entrando dentro do Vasco pedindo esclarecimento. Já chegaram 2 petições. A última eu postei um vídeo para vocês aí. Isso tudo, sabe o que é? Possibilidades. A empresa ELG não apresentou a lista dos sócios que votaram, porque ela não tem, velho. O Vasco tinha que ter contratado, quem contratou foi uma pessoa física. Essa enquete do dia 14 é um escândalo. Tudo de errado está dentro dessa enquete, e tudo que foi dentro da lei está na eleição do dia 7. Vamos ver quem é que vai ganhar essa história. Esse jogo está mudando, esse jogo vai mudar, esse jogo vai ser corrigido. Valeu, torcida? Tamo junto, amo vocês, fique com Deus.